Olá, estamos iniciando mais um passeio pelas antigas veredas e hoje, como nosso convidado, nós temos o Dr. Amarildo Lourenço. Dr. Amarildo é presbítero e também advogado. E hoje nós trataremos de um tema bem interessante. Falaremos a respeito das chamadas doutrinas da graça, ou, como alguns falam, como alguns chamam, de calvinismo. Não é isso, doutor Amarildo? Muito prazer em recebê-lo aqui de novo no nosso programa. Doutor Amarildo, muitos falam hoje sobre as chamadas doutrinas da graça ou do calvinismo e tudo mais. E o que o senhor tem a nos dizer desse corpo de doutrinas tão importante para a igreja cristã? É um prazer estar aqui novamente com vocês para falar sobre o calvinismo. Bom, o que eu gostaria de dizer inicialmente a respeito do calvinismo é que ele é mais do que normalmente as pessoas pensam que é. E não é, muitas vezes, aquilo de que as pessoas o têm acusado. O calvinismo é mais do que normalmente se pensa, por quê? Ele não é apenas um conjunto de doutrinas bíblicas que trata da soteriologia, que é a doutrina da salvação ou da graça. O calvinismo é muito mais que isso. O calvinismo, na verdade, é uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão da realidade a partir da perspectiva reformada. João Calvino, ele sistematizou a doutrina Exatamente, foi ele que postulou essas doutrinas? Ele sistematizou, ele organizou de tal forma a torná-las mais compreensíveis, sobretudo às pessoas comuns, aqueles que não fazem parte das atividades religiosas. Ele não criou essas doutrinas estão na Bíblia. A gênese, a origem disso tudo é a própria palavra de Deus. Mas ele, refletindo o pensamento da reforma protestante, ele pontuou uma série de questões que diz respeito não apenas à graça salvadora, não apenas àqueles 5 pontos que se referem à doutrina protestante a respeito da salvação, mas também questões que se referem à cultura, à política, à atividade eclesiástica como um todo, ou seja, a eclesiologia, enfim, uma gama imensa de situações que são abarcadas pelo calvinismo e que refletem, então, conforme eu disse, uma cosmovisão, uma visão da realidade, uma visão de mundo, uma visão, enfim, de todas as coisas que existem a partir de uma lente específica, que é a lente reformada, da fé a partir da reforma protestante. Agora, o fato é que parece-me que se Calvino tivesse existido, tivesse vivido até a ocasião da formulação dos seus pontos, dificilmente ele estaria a favor de um termo como este, calvinismo. Até porque esse tipo de doutrina exalta a Deus e tira do homem. Não é verdade, doutor? E no fundo, parece-me que essas doutrinas foram estabelecidas num segundo momento, se não me falha a memória, no sínodo de Dort, pelos correligionários de Calvino que reagiram em função de um outro tipo de doutrina que estava ganhando muito campo na Europa, a saber, o arminianismo, na Holanda em especial. Não é isso? Nos conte um pouquinho mais a respeito dessa situação. Em 1610, o Partido Arminiano da Holanda, e é curioso falar em partido arminiano, quer dizer, um contexto social e religioso muito diferente do nosso, do Estado laico, mas o Partido Arminiano da Holanda, ou seja, daqueles que seguiam a James Arminius, que foi um teólogo holandês, esse partido, um ano após a morte de Arminius, esse partido formulou algumas questões sobre a doutrina da salvação. E foram os componentes desse partido arminiano que formularam 5 questões específicas no tocante à salvação. Essa questão gerou polêmicas na Holanda e no mundo reformado, de uma maneira geral, e foi então convocado um sínodo para a cidade de Dort, lá na Holanda, para discutir esses pontos que foram levantados pelos chamados arminianos, seguidores de Armínios, e ao final o sínodo de Dort condenou cada um desses 5 pontos colocados a respeito da salvação. E é interessante a gente destacar então que o calvinismo não se resume a 5 pontos no tocante à matéria. Os 5 pontos do calvinismo foram assim colocados apenas para responder aos 5 pontos colocados pelos seguidores de Armínios. Na verdade, a doutrina da salvação, vamos dizer assim, a partir da perspectiva calvinista, ela é muito mais complexa, muito mais intrincada, muito mais sistemática
do que 5 pontos estanques e que para alguns possam parecer completamente independentes um do outro. Na verdade, nós poderíamos com tranquilidade resumir que em resposta àquilo que os arminianos trouxeram, a resposta calvinista no Sínodo de Dort é: Deus salva o pecador. É Deus que salva. Deus não oportuniza ao homem ele mesmo se salvar. O sacrifício de Cristo na cruz, ele não criou possibilidades para que o homem se salve. Não é isso. Na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz salva é o homem. eficaz. É completamente eficaz. É totalmente eficaz naqueles para os quais essa salvação se aplicará, ou seja, aqueles eleitos, que é um dos pontos, enfim, que a gente pode ainda vir a conversar sobre isso. Aliás, nós vamos falar a respeito desses pontos detalhadamente, mas hoje nós faremos tão somente esse overview, essa visão geral, né? Mas nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses pontos. Hoje sobrevoaremos a floresta e nos programas subsequentes faremos uma análise de cada uma dessas árvores. Agora, você dizia do arminianismo. Um dos pontos principais apregoados pelo arminianismo é exatamente o livre-arbítrio. Parece que é o eixo desse tipo de doutrina, que confronta diretamente com o pensamento, por exemplo, de Agostinho, do próprio Lutero, que era um monge agostiniano. Conta-se que Lutero era um defensor contumaz da livre graça e não do livre-arbítrio, ok? Agora, me diga uma coisa, doutor, no entender do senhor, sobrou alguma coisa boa no homem para que ele pudesse buscar a Deus, então? Depois da queda, obviamente. Sim. Me permita, Einstein, mencionar uma questão aqui, porque ao se falar do arminianismo, é necessário a gente voltar um pouco no tempo, já que você mencionou Agostinho, e nos referimos ao pelagianismo, que aconteceu ali, surgiu como uma doutrina, uma forma de pensar a soteriologia, mais ou menos no século IV. E o pelagianismo, ele defendia o ponto de vista de que o pecado de Adão, ele não maculou toda a existência humana. Adão não era o representante da raça quando pecou. Em razão disso, seria incorreto, a partir do pensamento de Pelágios, seria incorreto afirmar que o homem estava manchado em toda a sua existência, na sua razão, nas suas vontades e nas suas emoções, pelo pecado de Adão. O pecado, então, ele não trouxe a morte para toda a humanidade, não trouxe essa inaptidão para as coisas espirituais para todo o homem, segundo o pensamento de Pelágios, no que foi confrontado por Agostinho. Sim. Agostinho se debateu, e um dos pontos essenciais da doutrina agostiniana foi justamente dizer isso, que não, o pecado, ele trouxe essa mancha, essa nódoa, essa morte sobre toda a humanidade, de tal forma que o homem é completamente dependente da graça. Muito bem. Ele está morto em seus delitos e pecados. Conforme registrado no livro de Efésios, por exemplo, no Exato. capítulo 1, no capítulo 2, enfim, por ali. Então nós chegamos à questão do livre-arbítrio. Eu fiz questão de me referir ao pelagianismo, a gente chega ao arminianismo e à questão do livre-arbítrio. O arminianismo entende como o pelagianismo essa questão do pecado original? Não. Seria uma injustiça com os arminianos dizer isso. Ele entende também que o pecado ele fomenta essa triste realidade para a humanidade. Ele, por geração ordinária, todos os homens acabam herdando esse pecado. Contudo, se por um lado o calvinismo fala de uma inabilidade total para o entendimento das coisas espirituais, os arminianos já não pensam dessa forma. Já não é como eles imaginam. Entende, por exemplo, que há um livre-arbítrio. E quando se fala em livre-arbítrio, eu tenho uma preocupação muito grande, que é a gente trabalhar bem os conceitos. Quando eu falo de livre-arbítrio, eu estou falando do que exatamente? Eu estou falando em eu escolher ser honesto e não desonesto? Eu estou falando em eu torcer para um time e não para o outro? Eu estou falando em optar por essa comida ou por aquela comida? Não estou falando disso.
Quando eu falo de livre-arbítrio do ponto de vista teológico, eu estou falando da capacidade pretensamente natural, né, inata do ser humano, de optar livremente, por seu próprio esforço, pelas coisas que agradam a Deus. Seria uma aptidão espiritual do homem para escolher o bem e não o mal. Se eu tomar o livre-arbítrio sobre essa concepção teológica, como essa capacidade de optar pelo bem e pelo mal livremente, então eu vou dizer que não dá para concordar com o arminianismo. Esse livre-arbítrio, o ser humano não tem. Ficou alguma coisa de bom? É o que você perguntou. Sim. Olha, é um erro achar-se que o ser humano, enfim, atingido pelo pecado de Adão, o cabeça federal de toda a raça, é um erro achar que por causa disso o homem é completamente incapaz de fazer coisas boas. Totalmente desvalido. A depravação total sobre a qual nós vamos falaremos, ela não significa que o homem é completamente incapacitado para fazer qualquer coisa boa. Não é esse o sentimento. E muitas vezes esse ponto, que é o primeiro daqueles 5 do calvinismo a respeito da salvação, é mal entendido porque as pessoas acham que essa depravação total, essa inabilidade total, diz respeito a uma completa incapacidade do ser humano de fazer o bem. Mas não é verdade. Mesmo pessoas, vamos dizer assim, adversárias de Deus, pessoas que, entre aspas, resistem a Deus, elas fazem coisas boas, elas amam os seus parentes, elas fazem caridade, elas agem honestamente nos seus negócios, a despeito de serem adversárias de Deus. Então, quando se fala em livre-arbítrio no tocante a uma inabilidade do homem ou a inexistência desse livre-arbítrio, estamos nos referindo à possibilidade ou não do homem espiritualmente optar pelas coisas que agradam a Deus, especialmente no tocante à salvação. Esse livre-arbítrio não tem. Ou como diz um pastor, meu amigo e grande estudioso, ele fala: o único livre-arbítrio que eu aceito no ser humano é o livre-arbítrio do urubu. Né? Se você colocar se você colocar um banquete ou uma carniça, desculpa a expressão, né? É um pouco forte, ele não vai optar pelo banquete. Porque a natureza dele já conduz seus apetites para aquilo que faz parte da natureza dele e que aos nossos olhos não é bom. Antes da queda, Adão tinha esse livre-arbítrio. É verdade. Essa capacidade de optar pelo bem, de não ser escravizado nas suas vontades, não estar escravizado nas suas vontades. De tal sorte que perdemos com a queda, perdemos essa capacidade, eu digo perdemos todos nós, eu perdi, você perdeu. Verdade. Essa capacidade com a queda, e esse livre-arbítrio jamais nós, o rei, adquiriremos, porque mesmo no porvir, na glória, nós também não teremos mais a capacidade para o mal. Então, se tomarmos o livre-arbítrio na perspectiva de poder optar pelo bem e pelo mal, jamais o teremos, porque no céu não teremos essa capacidade de optar pelo mal. É verdade. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a doutora Amarilda acerca desse tema muito importante a saber, do calvinismo. Aliás, por falar em calvinismo, muitos entendem que um dos maiores defensores da chamada livre graça ou da predestinação foi João Calvino. Contudo, Lutero também batalhou fortemente, pesadamente por essa verdade, tanto que escreveu um livro endereçado a Erasmo de Roterdã, chamado Nascido Escravo, no qual ele combate veementemente o que se chama de livre-arbítrio. Faremos agora um breve intervalo e na sequência voltaremos ainda conversando com o doutor Amarildo e falando um pouco mais a respeito dos chamados 5 pontos das doutrinas da graça ou do calvinismo. Nos vemos daqui a pouquinho, continue conosco. Estamos de volta aqui com o nosso passeio pelas antigas veredas, hoje conversando com o doutor Amarildo a respeito de um tema bastante importante e relevante para a igreja cristã. Estamos conversando sobre as doutrinas da graça, também conhecidas como calvinismo. Doutor Amarildo, quando nós olhamos para a história, nós percebemos com muita clareza que os homens de maior destaque no cristianismo abraçaram as chamadas doutrinas da graça, o calvinismo. Por exemplo,
Jonathan Edwards, George Whitefield, o próprio Calvino, Packer, Spurgeon, uma série de homens de muito peso teológico abraçaram esse sistema. É bem verdade que existiram alguns, por exemplo, John Wesley, que foi um arminiano, mas são casos isolados numa gama de personagens que realmente abraçaram com muito vigor o chamado calvinismo. Eis o porquê de nós destacarmos estes pontos do calvinismo com alguma empolgação, porque homens que fizeram muita diferença na história da igreja adotaram esta linha de pensamento. Enfim, quais são esses pontos? São 5 os pontos do calvinismo a respeito da salvação, conforme dissemos no bloco anterior. São em número de 5 em resposta aos 5 pontos trazidos pela revolta, pela remonstrância do partido arminiano da Holanda. E quais são então esses pontos? O primeiro deles, sobre o qual já fizemos aqui uma pequena referência, é a depravação total do homem. E para falarmos da depravação total do homem, esse ponto, inicialmente vamos dizer 2 coisas que ela não significa. Ela não significa que o homem chegou ao estágio máximo de maldade a que pode chegar, não é isso que se quer dizer. O ser humano chegou no estágio tal de maldade que não tem como suplantar mais e eu vou chamar isso de depravação total. Não, não é isso. E também não significa uma total incapacidade de fazer coisas boas, conforme já destacamos também no bloco anterior. O senhor bem colocou que até mesmo um criminoso pratica atos de caridade, muitas vezes no seu contexto. Okay. Por algumas razões, enfim, que a gente teria que alongar um pouco mais a discussão para entender, mas enfim, isso acontece. O que é então a depravação total? Essa depravação total, uma outra expressão que é usada muito adequadamente para explicá-la é a inabilidade total do homem, do ponto de vista espiritual, para entender, para compreender as coisas espirituais, e até mesmo para ter apetite por elas. Exatamente. A Bíblia, quando se refere ao homem, diz que ele está morto em delitos e pecados. Numa perspectiva mais didática, e eu trabalho com jovens, por exemplo, na minha igreja, tentando fazê-los se empolgar com essa doutrina, eu digo o seguinte: o morto não ouve, o morto não vê, o morto não se levanta para abrir a porta, enfim, o morto não toma decisões, a não ser que algo espetacular aconteça com ele e algo faça com que ele renasça, ou regenere, ou nasça de novo, como Jesus Cristo disse a Nicodemos. Então, a depravação total é essa morte espiritual, essa incapacidade inata do ser humano a partir da queda, como uma consequência do pecado de Adão, essa incapacidade de entender as questões alusivas à salvação, o que gera uma completa dependência da ação do Espírito Santo, da ação graciosa do Espírito Santo na vida de cada um. Então, colocado esse primeiro ponto, passa a ser o segundo, e desde já adiantando, esses 5 pontos, eles só sobrevivem se andarem juntos. Eles são fortemente interligados. Completamente interligados, né? Há uma interação entre eles que sem os outros 4 deixam de existir. Se é assim, se o ser humano é completamente inapto para oferecer alguma coisa a Deus de positivo no sentido da salvação, até mesmo o tomar a iniciativa disso, para que algumas pessoas sejam salvas, para que haja salvação, Deus escolhe, mas escolhe de maneira incondicional. Também preocupado com a abordagem didática, eu digo assim: se Deus colocar alguma condição para qualquer ser humano para salvá-lo, uma condição no sentido de que dependa de algo que o ser humano tem, como não tem, conforme dissemos no item anterior, ninguém se salvará. É verdade. Então, Deus o que faz? Deus elege incondicionalmente pessoas para a salvação. Alguém poderia dizer, mas isso é uma injustiça da parte de Deus, porque por que Deus faria isso? Por que Deus escolhe alguns de antemão e prefere outros? Por que alguns são tirados da fila da perdição e outros permanecem? Deus deixa com que permaneçam nessa fila. Bom,
essa questão tem que ser colocada da seguinte forma. Eu sou profissional do direito, estou acostumado com essas discussões jurídicas e digo o seguinte: você será injusto com relação a mim quando você tiver alguma obrigação com relação a mim que você não cumprir. Pergunta-se, Deus tem a obrigação de salvar alguém? Deus não tem a obrigação de salvar quem quer que seja. Todos nós estaríamos merecidamente no inferno, experimentando as agruras da condenação eterna. Até porque ele, na condição de oleiro, na condição de quem nos criou, ele pode, ao bel prazer, escolher um vaso para honra e outro para desonra. Afinal de contas, ele que é o criador dos vasos, por assim dizer, fazendo uma analogia, não é isso? E o vaso, quer dizer, a Bíblia ensina dessa forma, não vai perguntar ao oleiro por que você me fez assim. Exatamente. Ele é o dono. Ele é o dono. Ele é o proprietário, ele é o senhor absoluto de todas as coisas. Ele dá o fim para aquele vaso de acordo com o querer dele. Então não é uma questão de justiça ou injustiça da parte de Deus, mas é uma questão de misericórdia. E a Bíblia relata, Deus mesmo fala, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então é uma decisão dele. Ele não está sendo injusto com aquele que não foi eleito para a salvação. Ele está sendo misericordioso com quem ele escolheu para a salvação. Quanto a essa eleição, aí é bom fazer aqui um contraste com o ponto de vista arminiano. O arminianismo também fala de uma eleição, mas fala de uma eleição que se baseou na presciência de Deus. Deus, que antevê as coisas, ele viu no futuro que fulano de tal o aceitaria. E o aceitaria por quê? Porque esse fulano de tal tinha a sua fé como algo inerente a ele, como um mérito próprio dele. Então Deus, antevendo que aquela pessoa o aceitaria como Senhor e ao seu Filho Jesus como Salvador, Deus então resolve escolhê-lo. Nessa perspectiva arminiana, a causa da salvação qual será? A graça de Deus? Não, o próprio mérito humano, o que bate de frente qualquer preceito bíblico a respeito, o ser humano não tem essa capacidade. Então, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Esse ponto do calvinismo é extremamente criticado por alguns que se apegam ao nome sem se aprofundar no significado. A expiação a que nos referimos é o sofrimento expiatório de Cristo na cruz, a morte de Jesus na cruz. A sua morte substitutiva, vicária na cruz do Calvário. Aí eu venho dizer que a expiação de Cristo na cruz é limitada, alguém vai se assustar, mas limitada por quê? Limitada em que sentido? Olha, é lógico que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para salvar todo mundo, toda a humanidade, judeus e gentios. E é bom dizer que sempre que a Bíblia fala que Jesus Cristo veio salvar o mundo, todas as raças e nações, apenas para enfatizar que não era só para os judeus, era para judeus e gentios também. Então, essa expiação é limitada no sentido que se aplica apenas em relação àqueles que foram eleitos. Ela é suficiente para se aplicar a todos, mas vai se aplicar eficazmente apenas na vida daqueles que foram eleitos por Deus. Na verdade, se você fizer um confronto entre o posicionamento calvinista nessa questão da expiação limitada e o posicionamento arminiano, a gente pode afirmar com tranquilidade, aprofundando mais a questão, que, na verdade, quem coloca mais restrições no trabalho de Jesus são os arminianos. Porque, para o arminiano, o sacrifício de Cristo na cruz em si mesmo não salva ninguém. Ele apenas cria a possibilidade de que alguém seja salvo, se tiver a fé como mérito próprio. Em outras palavras, Cristo morre, faz o seu sacrifício e agora aceite quem quiser. Aceite quem quiser. Então ele apenas abre uma porta, abre uma possibilidade. O calvinismo entende que não. O sacrifício de Cristo na cruz, ele salva, definitivamente salva. E aí há duas metáforas que eu posso usar. Do ponto de vista calvinista, a salvação é uma ponte estreita, pela qual passam poucos, mas que chega ao outro lado do rio. Do ponto de vista arminiano, é uma ponte muito mais larga, pela qual passam
mas que só chega até a metade do leito do rio. A partir daí você se vira, construa uma pinguela, desculpa a expressão da roça, né? Você se atira e tenta nadar, né? Enfim. Até porque você participa também, não é monérgica, né? A situação nesse ponto de vista do arminianismo é você e Deus, um colabora com o outro, que é um absurdo. O posicionamento sinérgico. Exatamente. Né? É alguma coisa mais ou menos assim, eu vi uma metáfora Cristo faz a metade, você faz a outra. A outra. Que coisa absurda. E isso é uma coisa assim, absurda. Porque eu vi uma comparação feita dizer com... que foi em vão a morte de Cristo, é dizer que ela foi, né, sim. E é tão inacreditavelmente vã essa perspectiva humana que eu vi uma metáfora também, achei interessantíssima. É como se você estivesse a 700 metros abaixo do solo, como aqueles mineiros do Chile, que ficaram a 700 metros. Alguém oferecesse lá a salvação, a libertação, dissesse, não, eu tenho aqui uma colherinha de chá, eu vou cavando 700 metros, eu quero chegar em cima. Enfim, não vai chegar, não tem como e tal. Com isso nós desembocamos no próximo ponto. No próximo ponto, né, que é a graça irresistível. É uma escolha de Deus. E se é uma escolha de Deus, se é uma ação de Deus, se é um ato unilateral de Deus, o ser humano, com todas as suas limitações, não tem como resistir ao poder de Deus. A graça irresistível, ela gera a vocação eficaz, o chamado eficaz. Aquele que é chamado, esse atende. Agora, quero lembrar que há dois tipos de chamado. Ao chamado externo. Geral. Geral. Que é aquele chamado feito por um pastor. Por exemplo, quando você está pregando o evangelho, faz aquele apelo, aceite a Jesus. Esse é o chamado externo. Agora, existe um chamado interno, feito pelo Espírito Santo. Esse sim é irresistível. Esse é irresistível. Ainda que se possa resisti-lo por algum tempo. Porque com o apóstolo Paulo foi assim. Ele resistiu aos aguilhões de Deus por algum tempo. Até quando o próprio Espírito permitiu que ele resistisse. Exatamente. Né? Porque quando vem... Usando aqui a comparação de John Stott, vem como uma avalanche sobre a pessoa, não tem como segurar. É verdade. E desemboca, então, no último tópico, no último ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, para sempre salvo. Alguém vai dizer, mas Amarildo, conheço pessoas que andavam tão bem na fé e que se desviaram e nunca mais voltaram. Ela perdeu a salvação. Ela nunca teve a salvação. Ela nunca teve. A perseverança dos santos quer dizer que aqueles que foram efetivamente chamados pelo Espírito, selados, ou seja, aqueles eleitos nos quais já se efetivou a salvação, esses não a perdem mais. Podem cometer pecados, podem cometer atrocidades, afastar-se por um tempo do Evangelho, mas esses retornarão. Se não retornarem é porque nunca foram salvos. Pode ser o que for, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser um líder de louvor. Se não for uma pessoa selada pelo Espírito, aí pode ir embora. Mas uma vez selada, não tem como retornar. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Dr. Amarildo Lourenço a respeito do calvinismo, das doutrinas da graça. E nós continuaremos ainda a falar sobre esses tópicos tão importantes para o cristianismo. Hoje nós demos uma visão geral do chamado calvinismo, mas nos programas subsequentes nós falaremos de modo pormenorizado de cada um destes pontos. Portanto, continue conosco durante essa série de exposições a respeito do calvinismo. Eu te agradeço a você também, doutora Amarildo, por bondosamente ter estado esses momentos conosco e nos vemos numa próxima oportunidade aqui no Passeio pelas Antigas Veredas. Até mais!